A Rainha Elizabeth reinou sobre o Reino Unido por mais de 70 anos. Essa longevidade no trono colocou a mulher também na história, né? Mas o período dela passou e o país agora tem um novo rei com a ascensão de Charles III. Algumas perguntas aí foram levantadas também, né? Por exemplo, ficava a dúvida pairando, né? Quem ia herdar a enorme fortuna particular de Betinha? Ela tinha várias propriedades por ser rainha, né? Mas ela também tinha propriedades privadas, né, da Elizabeth como pessoa física, né, digamos assim. E como que ficou essa divisão, né? Ela foi dividida igualmente entre os irmãos? Não foi? Como é que foi? Ou ela deixou algo para os netos também, né? Uma espécie de testamento? Harry e Meghan ficariam com alguma coisa ou ficariam também de mãos abanando nesse testamento aí? No fim, o processo todo é mais complexo, né, do que a gente poderia imaginar também. Primeiro porque a propriedade da família ela é muito grande. Tem joias, tem antiguidades, né? Tem quadros, tem casas, tem mansões e tudo mais também que os ricos têm, né? Algumas propriedades eram de fato da Rainha Elizabeth, outras pertencem à coroa. Por exemplo, o Palácio de Buckingham, ele não era uma propriedade privada da Rainha Elizabeth, né? Ela era responsável pelo lugar, mas não era dona do palácio, né? Ela não poderia mandar demolir o lugar, né? Enfim. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Essas propriedades não são do monarca, né? Elas pertencem à monarquia, que é uma face do Estado da Inglaterra, né? Mas essas propriedades aí não podem ser vendidas e nem o lucro desses lugares também pertence ao monarca. A diferença disso eram as propriedades de Balmoral e também de Sandringham. Por exemplo, Sandringham é uma casa de campo que foi comprada, né, pelo rei Edward VII lá em 1862. Essa casa aí é propriedade privada do rei, ele pode fazer o que ele bem entender com a casa, pode vender, pode morar, enfim, pode dar para outra pessoa, né? O mesmo também acontece com o castelo de Balmoral, né? Que é uma propriedade de 20.000 hectares, comprado pela Rainha Vitória e que a Elizabeth gostava muito de lá, né? Aliás, foi lá que ela passou os últimos momentos da vida dela. Mesmo que as propriedades, né, deixadas pela Rainha Elizabeth tenham essa característica, né, de pessoal e da coroa, quem ficou com o grosso da coisa mesmo, né, foi só um, né? Ele mesmo, Carluxo, mãos de salsicha. Como rei, ele herdou o ducado de Lancaster, que é uma extensão enorme de terra, né? E é propriedade exclusiva também e pessoal do monarca. Estima-se que essa propriedade aí e tudo que tem dentro dela tem o valor de 650 milhões de libras, né? Isso dá quase 4 bilhões de reais. E não é só isso não. O Charles ele também herdou toda a fortuna pessoal da mãe, né, com mais algumas centenas de milhões de libras, né? Dá para dizer também que ele vai viver tranquilo, né? Isso aí a gente não tem dúvida, deve ser o suficiente para ele até o fim da vida. Curiosamente também existem leis na Inglaterra que taxam uma parte bem considerável, né, das heranças, mas isso aí não é problema também para a realeza, isso porque existe uma lei de 93 que deixa o monarca inglês isento desses impostos de herança, né? Para você ter uma ideia, se fosse um ricaço fora da realeza, o imposto ia comer 40% da herança dele. Uma porcentagem que é bem comum nesses países, né? Aliás, como curiosidade, aqui no Brasil esse número ele é de 8%. Um outro filho da Elizabeth também, né, o príncipe Andrew, ele ficou com uma outra propriedade, digamos assim, da mãe dele, né? Esse daí dá para dizer que deu muito trabalho para a mãe também, ainda mais nesses últimos anos, né? Tudo porque ele se envolveu com o Jeffrey Epstein e tinha encontros com meninas menores, né? Ele nega tudo isso daí, né? Sempre negou, até na entrevista que ele deu para a BBC, né, em que ele disse que nunca tinha encontrado com essa moça, nem sabia que era Jeffrey Epstein, mas não era tão amigo, e aí dias depois apareceu uma foto dele abraçado com a menina e com o Jeffrey Epstein na foto também, né? Por conta disso ele foi retirado de todos os compromissos públicos. A gente não sabe como esse escândalo todo afetou também o relacionamento do Andrew com a rainha, não sei mesmo. Isso aí só os parentes, né, vão poder dizer. Mas o Andrew, ele ficou com algo da mãe, né? No caso, ele ficou com os pets dela, né?
O Andrew ficou com os 2 cães da raça Corgi, da Elizabeth, os cachorros que se chamam Muick e Sandy, e hoje eles vivem com o Andrew e a ex-mulher dele, que se chama Sarah. Eu também achei estranho essa história, mas ele mora mesmo com a ex-mulher, né? Eu sempre falei isso que é esquisito. Mesmo divorciados, eles continuam muito amigos, sempre foram. Os cães dessa raça aí estão na família real desde 1933, quase 100 anos, que os Windsor têm essa tradição. A rainha gostava muito desses cachorros, né? Eu arrisco a dizer que ela gostava mais deles do que de certos integrantes da família. Dá para dizer que o Andrew, ele recebeu uma grande responsabilidade, né, da mãe dele. Outra que também recebeu uma coisinha, um mimo, né, da rainha foi a Kate, que virou uma peça muito importante na instituição desde que se casou com o William. Ela já tinha ficado também com uma parte das joias da princesa Diana, né? Primeiro com o anel de noivado dela, que já era bem famoso também por ter sido o mesmo anel que o Charles usou para pedir a Diana em casamento. Como a princesa Diana, ela mandou que as joias dela fossem divididas, né? Divididas entre os filhos, o William pode presentear também as joias da mãe para a esposa, né? Ao longo dos anos a Kate ela já foi vista foi vista várias vezes usando essas joias aí. Essa coisa de herdar joias, inclusive, é muito distante da gente, né? Uma coisa bem aristocrata. Uma das peças importantes da coleção da Rainha Elizabeth era o colar do Nizam de Hyderabad, uma coisa assim, né? Esse colar foi um presente de um nobre indiano para o casamento da Elizabeth com o príncipe Philip. O colar foi feito pela Cartier e vale 66 milhões de libras. Só uma pessoa usou esse colar aí, além da Elizabeth, que foi a própria Kate, né? Quem nunca pediu nada emprestado, uma roupa, né? Um negócio para poder ir numa festa, né? Algo diferente. A Kate, ela usou o colar em 2014. Antes disso, a Elizabeth nunca tinha emprestado esse colar para absolutamente ninguém, ao contrário de outras joias dela, né? Que já foram vistas com outras pessoas da família também ao longo dos anos. Sabendo disso, dá para acreditar também nos rumores que dizem que a Kate ficou com esse colar aí para ela. Já o marido da Kate, né, o príncipe William, ele herdou muito mais do que um colar, né, enquanto a gente que é pobre, né, herda, sei lá, uma cadeira, uma panela, né, o William, ele herdou o ducado da Cornualha, uma propriedade de 3.000 km², isso é maior que a cidade do Rio, para você ter uma noção. Esse terreno aí todo, ele vale 1 bilhão de libras, esse é o valor, inclusive, se a propriedade, obviamente, né, fosse vendida, como se fosse um lote gigante e tal. Mas não é bem assim que a realeza acaba explorando essa área, né? Como é uma área muito grande, os empreendimentos desse lugar rendem muitos lucros para o William. Em 2021, esse dinheiro aí foi de 21 milhões de libras. Mas e a cunhada do William? Será que ela ficou com alguma coisinha? Pelo menos um lenço, uma bijuteria? A Meghan, ela tinha uma relação bem difícil com o restante da família, tanto que ela e o marido acabaram pulando fora, como a gente cansa de comentar, né? Na época que eles deixaram de ser membros da família real, a rainha soltou uma nota dizendo entender a decisão dos dois e, né, diz que amava todo mundo e tal. Uma coisa bem protocolar, né? Agora, na hora do testamento, as coisas podem ter sido bem diferentes, né? Segundo algumas fontes internas, a rainha não deixou nada para Meghan, nem para os filhos dela também, nada de joia, como a Kate, né? No fim, a Meghan não faz parte da família real também, né? Vamos ser bem sinceros. Então, a Elizabeth nem deve ter se preocupado em deixar alguma coisa para ela. Outra propriedade da rainha também eram os cavalos, né? Uma tradição muito antiga da família dela e que ficou até hoje também, né? Os Windsor, eles já competiram nas Olimpíadas em competições de hipismo, né? Enfim, na época em que a Elizabeth morreu, ela tinha 100 cavalos e aí o Charles foi quem ficou com eles e mesmo que ele tivesse dinheiro para ficar com todos, ele resolveu vender 30 deles, né? O que rendeu um bom dinheiro também, muitos milhões para ser mais exato. A gente está falando de cavalos de rico, né? De raças super nobres para competição, seja corrida, seja hipismo, cavalos que um só vale sei lá quantos milhões. A última herdeira da Elizabeth é a Camila, né? Ela se casou com Charles em 2005, isso porque a família tinha uma tradição contra divórcio ou algum integrante se casar também com
como uma pessoa divorciada. Mas ela e o Charles quebraram toda essa tradição aí e a Camila ganhou o cargo de rainha consorte com a bênção da rainha Elizabeth. Ela era muito amiga da rainha, né, no fim da vida. Durante o jubileu de platina, né, da Elizabeth, que comemorava 70 anos da coroação, ela deixou bem claro que a Camila herdaria também o cargo de rainha consorte. Fora isso, a Camila também herdou a coroa de Mary de Teck, que era a avó da rainha Elizabeth, entre outras joias particulares. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.